Boa, boa, galera! Eu sou o Mestre Gunga e esse é um episódio muito especial. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Passando aqui parabenizar todas as mulheres do mundo, tá? Vem pra roda, tá deixando a sua homenagem aqui. Galera, vem pra roda, tá com novidade, hein? VPR é a nossa marca de roupa do Vem Pra Roda. Galera, entra lá, conheça as malhas, as peças, tudo de qualidade, Reserva Inc. Galera, hoje é final de semana e tem roda de capoeira. E para você ficar por dentro, galera, aplicativos, rodas e eventos. Baixa o aplicativo, entra lá e fique sabendo onde está a roda mais perto da sua casa. E o aplicativo On Capoeira, galera. Vai lá, baixa as músicas de capoeira que tem lá e vai curtir numa viagem. Galera, hoje, Dia Internacional da Mulher, tem uma presença muito especial aqui. A minha filha está de volta, hein? A Iona. Seja bem-vinda, Iona. Oi, pessoal. É claro que eu tinha que voltar aqui nesse mês tão importante e eu não vim sozinha. Eu vim com um time de peso para vocês hoje. Para começar, é um prazer receber vocês. A mestra Boca está aqui com a gente hoje, nesse dia tão importante. Mestra, é um prazer te receber aqui. Obrigada também. Para mim é um prazer estar aqui com você, com seu pai. Eu acredito muito em tudo que é realizado no ambiente familiar. E ver um pai capoeirista, mestre de capoeira, trazer a filha para esse lugar é muito sensacional. Participar e estar aqui e ver isso acontecendo. Realmente, assim, é muito legal. Tô muito prazer em estar aqui. Legal. Então, mestra, vem pra roda. Quem é a mestra Boca? A mestra Boca nasce Alessandra. Uma família simples, uma família que a minha mãe foi a primeira mulher a se divorciar de contextos assim muito exacerbados com o machismo. Minha mãe, como passava muita dificuldade, me dá para minha tia, eu conheço ela depois com 11 anos. E tudo isso foi uma trajetória de vida que me fortaleceu muito. Aos 12 anos eu conheço a primeira vez a capoeira. Vejo a capoeira, mas sem entender o que era aquilo. Eu gosto muito dessa história, que é uma história que faz parte da minha vida e que, para mim, foi o início significativo do meu enlace com a capoeira. Eu conheci o seu Zé do Tambor, que eu costumo dizer, se eu não sabia se ele era uma entidade ou se ele era uma pessoa, um corpo físico ali. E ele tocava os tambores e as pessoas se movimentavam com movimentos de capoeira, mas uma capoeira muito raiz. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas, naquela época, no ano mais ou menos de 83, a minha família era uma família muito machista, então todas as vezes que eu ia para esse espaço de capoeira, que eu não entendia o que era ainda, eu voltava e eu sempre apanhava. Então para mim era um ritual. Eu ia para capoeira, quando voltava, acontecia toda a cena. E aí eu me afasto da capoeira e retorno com 18 anos, porque no meu entendimento não era só a carta de motorista que eu queria, era também estar na capoeira. E eu pego meu primeiro salário e vou e pago minha primeira mensalidade da academia de capoeira. E ali eu inicio oficialmente minha trajetória num lugar que também era muito machista, mas eu fui doutrinada a ser machista também. Então eu entendia que aquilo tudo que acontecia era normal. Então eu sofri agressões físicas, verbais. Esse lugar não é para você, você não tem tamanho para estar aqui. E eu sempre argumentei, sempre falei muito, porque eu queria estar ali. Eu tinha o direito de estar nesse lugar. E aí vem o apelido, o primeiro, o diabo foi lá e colocou boca aberta. Porque eu sempre fui de falar muito, argumentar, porque eu não tinha tamanho, então a minha arma era a minha fala. E até hoje, minha arma de luta. E aí foi passando o tempo, eu fiquei por 23 anos no Grupo Sul da Bahia, onde o meu irmão treinava, a minha mãe treinava, minha mãe vem para capoeira depois de muitos anos, e eu fiquei dentro desse grupo, que é um grupo muito grande, mas também com essas raízes machistas, que era da época. Então não é que as pessoas estavam erradas, os homens foram ensinados a serem machistas, e nós mulheres também. Então, nesse lugar, eu tinha que lutar para estar ali. Então, eu não entendia que isso era um feminismo, mas já era. Mas isso tudo foi me construindo para ser a mulher que eu sou, para entender essas lutas, para entender que o homem também aprendeu a ser assim, porque eu também aprendi.
Então, eu não acredito num feminismo de embate com o homem. Eu acredito no feminismo que traga o homem para nos ouvir, como o mestre está fazendo agora. Nos ouvir, saber de nossas dores, saber aonde dói, onde nós somos tocadas e da maneira que somos tocadas, da maneira que somos citadas. Então, são os homens que precisam nos ouvir. E para os homens nos ouvir, nós temos que ter espaços de fala legítimos. Sim. Não espaços de fala, olha, aqui você pode ir até aqui. Depois disso aqui você se cala. Esse não é um espaço de fala. Esse é um modismo que foi criado onde a mulher se destaca. Então hoje tenho 54 anos, sou mãe de 3 homens maravilhosos e uma mulher maravilhosa assim como eu, que sou a inspiração dela. Acredito na capoeira como uma ferramenta potente de educação, transformação, inclusão e também da formação de pessoas do bem. Mas quando a gente fala de pessoas do bem, as pessoas falam, os capoeiristas têm o hábito de falar entre si um do outro. Como nós tínhamos mulheres também. Na minha época nós não tínhamos mulheres na capoeira. E quando nós nos encontrávamos, o mestre pode falar isso, a gente se degladiava, porque a gente tinha certeza que para estar ali tinha que ser uma só. Então ali nós lutávamos para ser a melhor e derrubar a outra. Mas nós aprendemos isso. Sim. Então nós íamos com essa proposta. E com o passar do tempo, as mulheres da minha época, eu costumo dizer que nós somos revolucionárias. Nós revolucionamos a capoeira também. Sim. Porque nós fomos ocupando esses espaços. E ocupando esses espaços com sabedoria, com dignidade. Com outro olhar, né? Com outro olhar. E os homens começaram a nos perceber também com outro olhar. Então eu hoje, em junho agora, que é meu aniversário, 22 de junho, foi o dia 23 de junho, quando eu completei 18 anos, foi meu primeiro mês de capoeirista. Então eu conto que dia 23 de junho eu completo 36 anos inserida em todos os contextos relacionados à capoeira. Bacana. E hoje eu moro na cidade de Jaguariúna, onde eu sou chefe da seção da Secretaria de Cultura do município. Eu chego lá em 2000 e eu sempre digo que eu chego lá só com os meus documentos, sem muito lenço. Então eu chego lá e construo a minha trajetória a partir do ano de 2000. E hoje eu tenho essa trajetória construída com muita dignidade, principalmente com muito respeito da comunidade da cidade, tanto do poder público, como as pessoas da comunidade, as pessoas de todos os ambientes da sociedade de Jaguariúna. E para mim, o meu maior orgulho, minha maior satisfação é quando os meus filhos, que eu sou mãe solo, olham para mim e como eu recebi a mensagem hoje. Mãe, você é a mulher, desculpa, mestre, Sim, mais foda que eu conheço na vida. Então eles já têm os seus relacionamentos, são casados, e eu sou a referência de uma mulher para eles e também para minha filha. Então tudo que eu abneguei da minha vida para estar na capoeira, que eu abri mão, ofensas, violências, tudo valeu a pena, porque tudo construiu essa mulher que está aqui hoje conversando com você, mestre. legal. E tem a plena certeza que tudo que eu fiz foi para mim primeiro e também para oferecer para o mundo e dizer para o mundo, eu sou capoeirista. E foi com a capoeira que eu venci e vou trazer outras mulheres para vencer como eu. Essa é a mestra Boca. Que legal. E a capoeira agradece, mestra. Sim. A gente percebeu o motivo do apelido, né? Porque ela já chegou aqui dando aula, pra começar. Obrigada. Então, mestra, aproveitando tudo isso, Sim. muito bacana toda essa sua trajetória. Conta pra gente um pouquinho do seu coletivo. Conta pra gente, apresenta essa mulherada que tá com você aqui. O coletivo chega na minha vida de maneira muito inesperada. Eu ainda tinha alguns resquícios do machismo, porque nós somos doutrinadas por muito tempo. Então, fazer essa transformação, ela primeiro precisa desconstruir conceitos para construir conceitos novos.
Assim funciona com os homens. E assim foi comigo também. E eu encontro o coletivo no seu primeiro encontro. Encontro Poliana Félix, essa mulher que é fenomenal, que transborda toda essa energia, toda essa vitalidade em tudo que ela coloca as mãos. E eu encontro o coletivo meio se formando, e para mim, depois desse ingresso ao coletivo, foi transformador. Porque ali a gente convive com pessoas, e nós pessoas precisamos estar com outras pessoas. E são mulheres de histórias totalmente diferentes que se unem com um objetivo, que é a capoeira. Legal. Então ali são mulheres que são enfermeiras, donas de casa, personal, advogada, assistente social, são mulheres de todos os tipos. E nós temos também um diferencial no nosso coletivo, que são os homens que estão conosco. Homens que validam, homens que nos admiram, que fortalecem a nossa luta, que é no contexto do feminismo. Sim. Então nós não ocupamos o lugar de outro homem, nós ocupamos um lugar que é nosso. E assim nasce o coletivo, mas eu vou deixar para falar do coletivo, eu vou passar para a Poli, que é essa mulher maravilhosa, a Yuma, que eu acredito que a maioria das pessoas no mundo da capoeira hoje já sabem quem é a Yuma, que é essa mulher que encanta, canta e está no mundo inteiro praticamente. E nós estamos também com a Carol, que faz parte do coletivo, uma menina incrível, a Amandinha Quilombola, que é para mim uma menina que tem idade para ser minha filha, não que as outras não tenham, mas a Amandinha é uma menina que eu carrego assim no meu coração há muito tempo, uma menina muito verdadeira e que ama e transborda também a capoeira em todos os sentidos da vida. E é muito importante que a gente tenha a capoeira, essa responsabilidade, porque eu, como represento um coletivo, represento também a capoeira. E a capoeira não é só a roda, não são só as pernadas. A capoeira é a história do nosso país, Sim. do nosso povo. Então, uma responsabilidade muito grande, mestre, Sim. quando você abre um podcast para falar da capoeira, que é a história do povo, do nosso povo, do povo brasileiro, que ainda está unido com o povo afrodescendente. Então a responsabilidade nossa é muito grande. Então o coletivo é um lugar seguro, tranquilo, de acolhimento e de toda ajuda que a mulher precisa. Não só dentro das rodas de capoeira e nos ambientes da capoeira, mas fora dele também. Mas eu vou passar para a Poliana, que a Poliana vai falar lindamente do nosso coletivo. Ai, que honra. Mestre, muito obrigada por esse convite. Iona, que prazer tê-la retornando nesse momento tão especial e sempre pontuar o quanto é incrível poder escutar a história de uma mestra que, entre tantas lutas, escolheu permanecer e hoje, com esse brilho nos olhos, com esse sorriso, embora no meio de tantas dores, escolhe continuar sendo essa referência e perpetuar, de fato, esse legado. O coletivo Mulheres da Garoa nasce em 2017, depois a gente identificar que nos 4 cantos do mundo onde a capoeira está presente, pouco houve-se esse movimento de levar mulheres para falar para mulheres de culturas antagônicas nesse lugar de protagonismo de fato. Porque a gente sabe que as mulheres já estão viajando pela capoeira há muito tempo, mas muitas vezes acompanhando ali com o mestre, dentro do grupo. Mas quando que ela está ali ministrando a aula ou dando uma oficina de musicalidade, enfim, uma palestra. Exatamente. Então, em 2017, depois de um episódio interno na Escola Cultural Zumbu Capoeira, eu sou aluna graduada do MESCK. Então, estava acontecendo um evento lá e um mundaréu de mulheres. E a gente conversando depois, poxa, quantas mulheres, não só da nossa escola, mas que vieram de outros grupos, inclusive de outros países do Sudeste Asiático, para ver capoeira. Poxa, o que a gente está fazendo para trazer essas mulheres diretamente, sem intermédio? Então, o coletivo, primeiro, ele nasce de um reconhecimento de falha interna. Um lugar de muita humildade, assim, do Mestre Kaká, de pensar, poxa, o trabalho, ele está acontecendo, a gente está fomentando, está fazendo muito, mas como que a gente faz um pouco mais? Porque no cenário da capoeira tem muito essa questão também de você apontar o dedo. Pô, fulano não tá fazendo, pô, não sei o quê. Mas e esse olhar para dentro? O que eu preciso melhorar no meu trabalho? Então, a gente teve essa conversa
E voltamos para São Paulo e reunimos uma liderança feminina, o Cacá muito influente, começou a fazer esses contatos com mestras, professoras, instrutoras e trazer essa ideia. E nós fizemos uma reunião no dia 25 de outubro de 2017, onde apresentamos a ideia de levar um grupo de mulheres para esse intercâmbio direto. Pensa aqui, mulheres que praticam capoeira no Brasil, mulheres que praticam capoeira numa cultura completamente antagônica à nossa. Estamos falando aqui de maior parte muçulmana. E com um detalhe bem interessante, sem a questão da graduação ser o primeiro recorte para que essas mulheres pudessem estar nessa viagem. Então nós tínhamos alunas, nós tínhamos graduadas, instrutoras, professoras e mestras. Era um primeiro olhar para entender, poxa, em todas as fases, o que uma mulher consegue trazer enquanto referência uma para outra nos diversos modos de pensar e sentir a capoeira. E mais para frente a gente também entendeu que a questão da hierarquia é sim bastante importante, mas tudo acontece com a questão do processo de amadurecimento. Realizamos, portanto, várias ações para tornar esse projeto real, porque a gente precisa de recursos. E aí que a verdadeira magia acontece. Porque nos encontros, onde, por exemplo, o mestre Boca dispunha do seu talento, do seu trabalho para dar um workshop de capoeira, a Yuma, a musicalidade, a Amanda, a expressão corporal. Então, servia-se o seu trabalho em prol do quê? De arrecadar fundos para que a gente conseguisse levar essas mulheres para essa viagem. E no meio desse processo, estabeleceu-se o vínculo. A gente começou a conversar sobre coisas muito mais profundas. Entende? Da capoeira como um todo, de questão política, do machismo, do racismo, da questão da homofobia. Todos os lados. Exato. E se tornou um movimento muito maior do que seria a viagem. Então, a viagem, ela era o bolo. Assim, brilhou os olhos, nossa, e pro outro lado do mundo, aí uma tava nessa primeira reunião, e pensar, caramba, uma oportunidade de viajar, porque quando a gente pensa também em capoeira, a gente pensa em contexto de Brasil, a maior parte da população tem uma situação vulnerável financeiramente. Sim. Então ainda você falar de uma realidade. É uma realidade. Então você falar de uma viagem internacional, é claro que você está mexendo com um sonho individual, pré-sonho coletivo. Então foi algo muito grande. E com a construção, com o desenrolar do processo, a gente começou a estabelecer vínculos muito mais profundos e entender que era muito além. E aí a viagem foi para o devido lugar, como cereja do bolo. O bolo, o movimento, o empoderamento, a construção, o posicionamento, a luta e essa firmeza. Portanto, há quase 8 anos, a gente vem fazendo esse trabalho de registros para criar, de fato, essas referências para o futuro, onde que essas novas gerações vão conseguir encontrar nomes como da Amanda, da Carol e de tantas outras mulheres, tudo aquilo que elas fizeram. Então, a gente tem CD gravado, artigo publicado em livro, documentários. Então, é mais do que esse movimento dentro da roda, mas o que a gente está fazendo também enquanto estrutura e desenvolvimento intelectual, processo de capacitação, para que no futuro esses nomes sejam encontrados e essas referências sejam multiplicadas. E a evolução da capoeira, né? É que a gente fala, a capoeira ainda é uma criança perto das outras artes marciais. Então, essa formação é muito importante para as novas gerações, né? Então, legal, vamos fazer o seguinte, eu quero saber de vocês aí. Qual é a referência de vocês na capoeira? Quem são a referência? Começa pela mestra. Olha, eu costumo dizer que a trajetória de vida que eu mais admiro até hoje, nos meus próximos 54 anos, é minha própria trajetória. Eu amo tudo que eu vivi porque foi tudo que me construiu. E a maior referência de vida para mim sou eu mesma. Porque eu sei qual foi o caminho que eu percorri para chegar onde eu estou. E teve muitos momentos lá atrás que eu nunca imaginei chegar a um lugar de mestra de capoeira, que era um lugar muito sagrado, que para mim não existiam referências nesse lugar, eram só homens. Então eu treinava a capoeira, eu aprendia, eu vivia a capoeira porque eu amava estar naquele lugar. Eu me sentia vista. Ela te escolheu, né? Ela me escolheu. Mas eu me sentia vista. Mesmo apanhando, levando porrada e falando, sai daqui, vai embora. Em vários momentos, eu sentia que aquilo não era para mim. Porque aquele era o meu lugar. Então, toda essa trajetória desses 36 anos
Foram muitas coisas vividas. Então, a minha maior referência de força, de luta e principalmente de vitória de vida sou eu mesma. Aí chegou a minha vez. Depois dessa. Pois bem, eu acho que um recorte que a Mestra Boca traz. As referências da maioria das pessoas, elas eram masculinas porque eram as figuras que ocupavam os espaços de poder. Estar dando aula é um espaço de poder, Sim. de transmissão. Estar no evento é um espaço de poder. Então, como eu começo a capoeira já com mais de 20 anos, com 19 anos, óbvio que a minha primeira referência foi o meu mestre, em questão de visão, de conduta e de exemplo. É inegável. Com o decorrer do processo, o coletivo se torna a minha principal referência, justamente pela diversidade. Então, no coletivo, hoje, a gente tem mestras com histórias de vida transformadoras, bem como nós temos instrutoras, nós temos graduadas, nós temos diversos níveis de capoeira que, pensando em caráter, eu acho que eu considero mais do que o nível hierárquico, é o caráter da pessoa, Sim. a ética dela, quais são os valores, e Com o que ela certeza. tá fazendo quando ninguém tá vendo, o que ela tá falando das outras pessoas. Então eu penso assim no coletivo, nessa referência enquanto mutável. Não acredito que as coisas são para sempre. Então, pessoas que eu admirava, de repente eu descobri que tinha uma conduta extremamente machista, preconceituosa, homofóbica. Então, eu vejo o coletivo como esse indivíduo mutável. E por que ele é mutável? Porque a gente preza por essas questões, por essa questão dos valores. E quem não tem, não fica. O coletivo, ele é aberto, sempre. Sim. Mas só permanece quem entende que o movimento é maior. Então, por isso, a minha maior referência hoje é o coletivo. Legal. Muito bacana. Arrasou. Arrasou. Se Vamos, saiu vamos bem, lá. né? Saiu bem ela, né? Então, primeiramente, quero agradecer o espaço, mestre, Una, estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho junto dessas mulheres maravilhosas. Eu sou a Inhuma e falar de referência, quando eu penso rápido numa referência, eu sempre vou ter a minha mãe aqui, né, forte, como referência de mulher, de batalhadora, de vida, né? Criou 5 filhos, sozinha, dentro de um espaço muito vulnerável, com muitos medos, mas ainda assim guerreou para que pudéssemos seguir o caminho ao qual ela acreditava ser melhor para todos nós, tanto eu e os meus irmãos, e assim seguimos, né? Com muito medo da minha mãe, porque sempre foi muito rígida, mas graças aos ensinamentos, estamos aqui para contar a nossa história. E a capoeira, ela foi esse lugar onde eu pude encontrar um eixo e seguir a minha vida a partir do momento que eu também me reconheço e me afirmo enquanto uma mulher preta na sociedade, porque uma coisa é você ser uma mulher preta, outra coisa é você identificar isso, aceitar e se firmar cada dia dentro dessa luta, numa sociedade que é extremamente limitante no quesito de colocar cada pessoa no seu lugar, tendo em vista que cada pessoa tem o seu valor e pode contribuir na sociedade, na capoeira, na vida, partindo de muitos princípios. Então, quando eu chego na capoeira, as minhas referências foram, a maioria, homens, por conta, né, de uma situação muito simples. Eles sempre tiveram mais tempo de treinar, mais tempo de estar na capoeira, e assim, consequentemente, formaram-se referências. Então, quando eu chego nesse cenário, eu encontrei não muitos, né? Alguns que eu tinha como referência, mas que bom que a gente vive nessa mutação e as coisas vão evoluindo, vão mudando. E eu acredito também que as referências que a gente tem que bater no peito e falar com orgulho são as pessoas que a gente convive. Por muito a gente fica buscando referências que a gente não tem acesso, quando a gente tem essas pessoas que a gente pode conviver, trocar, compartilhar e crescer, evoluir. Então, com certeza, as pessoas que eu convivo são as minhas maiores referências, em especial a minha mãe, meus filhos, meu companheiro e as pessoas que eu amo e quero bem do meu lado. Ainda bem que eu tô do lado dela. Nossa, eu também. Vamos lá, Carol. Bom, acompanhando a Boca, sim, a minha primeira referência sempre vai ser a minha mãe.
Sinônimo de mulher forte, guerreira e que nunca desistiu, né? E dentro da capoeira, como já foi dito, nossas primeiras referências sempre foram os homens. No meu caso, os meus mestres. Completos em tudo, desde bateria, canto, roda, jogo, acrobacia. E eles não deixaram de ser, até eu conhecer também a Carla, que foi a minha primeira referência mulher dentro da capoeira. Professora, tem um trabalho incrível. Tem um trabalho incrível e eu posso dizer que eu acompanhei. E até também eu conheci o coletivo, que virou uma potência, um abridor de horizontes na minha vida. Porque mestras, mulheres, é muito difícil. Onde eu morava, não tinha. Eu fui conhecer dentro do coletivo também. E um número enorme comparado à Zona Leste. Então, o coletivo, para mim, ele também é uma grande referência. Abriu muito meus horizontes, a maneira de eu pensar. Eu vivia em um mundo pequeno, que era aquilo. Até eu conhecer o coletivo e entender que é mais, é muito mais. É isso. Legal. Tudo isso! Agora vamos, Amandinha. E vambora. Deus. Oi? Ai, Nossa, quebra tudo. Mulheres de alto impacto. Bom, eu acho que cada uma aqui falou muita coisa que é o que eu sinto, mas o que eu posso falar também que muito das referências que vêm pra mim são as nossas ancestrais, né? Todas aquelas que vieram antes e para que a gente esteja aqui hoje, né? Com toda essa luta, essa força, então então viva Dandara, viva a Cotirene, viva Marielle e todas as outras que, né, vieram antes. E como a nossa mestra Boca disse, eu acho que quando nós temos a nossa força, quando a gente acredita nela, quando isso vai para fora, quando isso vai pro mundo, além, né, da gente transformar a nossa vida, a gente também, né, transforma outras vidas também. E eu sou muito grata também ao coletivo, que é uma grande referência, que tem muitas mestras, professoras, instrutoras, alunas também, porque independente de graduação, eu tenho pra mim que todo mundo tem algo pra, né, tipo, pôr ali na roda, pra seja com uma Agregar valores. com, tipo, palavras, qualquer coisa. Então, são muitas, né, pessoas. E minha mãe, sempre que ela, desde novinha, ela praticamente me criou sozinha, né, porque meu pai saiu de casa, eu tinha acho que uns 8 anos, 7 anos, e ela sempre vai ser a minha grande referência, porque ela sempre trabalhando ali para que eu tivesse tudo que eu tenho hoje. Então, mãe, gratidão, te amo muito. Mamãe, te amo também. E é isso também, a nossa Polly, a Yuma, Carol, Boca e todas as outras que estão ali perto, né, da gente. Então, eu sou muito grata por toda essa força que elas trazem pra mim e faz quem eu sou hoje. Então, Essa mulherada dá um show, não é mesmo? Damos. Gente, que bacana. E assim, eu acho que uma coisa que ficou muito claro em todas as falas é a questão do quanto a mulher tem dificuldade em ser valorizada. Não apenas na capoeira, mas num contexto geral, na sociedade. E aí a reflexão que eu trago, não de uma forma limitada, mas assim, do ponto de vista de vocês, qual vocês acham ou qual vocês acreditam que seja realmente o papel da mulher na capoeira? Eu acredito que nós, quando a gente fala, a gente sempre tem o hábito de falar nos ambientes da capoeira,
de como é a pessoa na capoeira, qual é o seu papel dentro da capoeira. Mas nós somos componentes dessa sociedade que está aí fora. Então a capoeira também é a sociedade. E eu acredito muito que o nosso papel é ocupar a nossa existência, a nossa vida, quem nós somos, quem nós acreditamos que queremos ser. Os nossos valores, as nossas crenças, ser quem nós queremos ser. A liberdade de ser quem a gente liberdade quiser. de ser. Então esse é o nosso papel. Então quando nós chegamos numa roda de capoeira, nós vamos fazer capoeira. É para tocar, é para cantar, é para estar ali. Muito tempo na nossa vida, o nosso papel era entregar camiseta, escrever Anotar as diploma, coisas. anotar, ficar na portaria. Fica lá na portaria pra mim. Que daí você vê quem entra e quem sai. E a gente achava isso o máximo. Quando ficavam as camisetas pra mim, eu falava assim, estou com a mão nas camisetas. Eu achava aquilo fantástico. Não que não seja, mas nós podemos estar onde nós quisermos Além disso. estar. Dentro dos ambientes da capoeira, nós precisamos ocupar os nossos espaços. Se eu gosto de ficar entregando camiseta, não há problema. Mas se eu gosto de ficar na bateria, também não pode haver problemas. Então, muito foi o nosso papel, a nossa figura, por muito tempo, foi descredibilizada em todos os lugares da sociedade. Não seria diferente na capoeira. Sim. Principalmente porque na capoeira era um lugar muito violento. Então as mulheres, os homens, de uma certa forma, eu acredito, porque eu vivi isso dentro de casa, eles acreditavam que ali não era um lugar para uma mulher, porque ali também era muito violento. Então as mulheres que estavam ali estavam por tudo ou nada. Então você está disposta a estar aqui? Então esse lugar não existia porque pouquíssimas de nós queríamos estar ali. E muitas de nós que queríamos, não foi permitido. Então, o nosso papel, eu acredito fielmente que o nosso papel na capoeira, na sociedade, aonde a gente queira estar, seja ser, estar. O que a gente acredita que vai nos fazer feliz. Se você é feliz na capoeira, esteja na capoeira por inteiro. Isso eu acredito que seja o nosso papel. Uau! Obrigada, eu adoro a Eu não vou responder. Quer acrescentar, não? Acho que não, porque aí assim, a Ficou. gente consegue diversificar mais, mas foi impecável. E, do seu ponto de vista, qual é a maior dificuldade, de fato, quando a gente fala de representatividade e liderança? Você quer falar, Poli? Pode. Essa? É. Da representatividade. Eu acho. Eu sei que você vai Também dizer. acho. Perfeito. Repete a pergunta, só pra eu pegar o raciocínio. Qual é a maior dificuldade que você acredita dentro da capoeira quando se trata de representatividade e liderança? Tá, vou começar pela questão da liderança. Quando a Mestra Boca traz muito esse lugar, que inclusive foi reiterado pela Amanda, da gente se apropriar da nossa própria jornada, começa por aí. Porque não tem como a gente liderar qualquer tipo de movimento se a gente não consegue liderar a nossa própria vida. E a nossa própria vida ela é constituída de um conjunto mental, corporal, espiritual, as relações que eu me permito ter, as influências às quais eu me exponho. Então não tem como eu liderar um trabalho, liderar um núcleo, liderar um movimento se eu estou sujeita a situações que vão me prejudicar, sabe, de alguma maneira. Então a liderança começa aí, me colocar como prioridade, desenvolver o meu intelectual, desenvolver o meu físico, ter uma rotina com influências que de fato sejam positivas. Esse é o básico para você liderar qualquer coisa. Agora no viés da representatividade, que é uma palavra que carrega um significado muito forte. Só que a gente precisa, no meu ponto de vista, e a minha irmã aqui concorda comigo, a gente precisa ter um determinado cuidado quando a gente emprega essa palavra. Por quê? Se eu digo assim, a Yuma me representa demais. Quando eu digo isso, inconscientemente eu também estou afirmando que se ela me representa, eu não preciso estar, eu não preciso fazer. Porque tem alguém que faz tão bem aquilo que eu também acredito que, vou ficar aqui no meu lugar. E no coletivo isso não funciona. Um exemplo mais específico com relação a isso. A Yuma me representa na bateria. Nunca vou buscar me desenvolver para tocar com tanta qualidade como ela toca?
cantar igual não, porque cada um tem ali a sua característica. Mas, pô, eu vou deixar de buscar mais repertório, de escutar mais música de capoeira, de conversar com mais mestres, para ampliar o meu repertório e poder contribuir? Então, esse é um lugar muito perigoso da representatividade. Então, a gente costuma utilizar o termo identificação. Olho para alguém, me identifico com valores, habilidades, competências, novamente, me volto para mim. Como que eu posso desenvolver essas mesmas habilidades em mim, respeitando a minha jornada, a minha personalidade, as ferramentas e o contexto em que eu estou inserida? A partir desse entendimento, eu consigo me liderar e aí sim pensar em liderar qualquer outra coisa. Excelente resposta. Ai, gente, ela merece. Eu acho que, falando com isso, a gente traz de volta a pergunta anterior, que é a questão da referência, que talvez seja isso que falte nesse meio, né? Mais referências para que a gente possa, inclusive, se identificar e Perfeito. querer desenvolver na gente mesmo, né? Legal. E como a capoeira pode ter seu espaço mais inclusivo para as mulheres de diferentes raças e, calma aí, orientações sexuais e sociais. Vai, mestra. Eu acredito que a capoeira, eu sempre falo isso, que a capoeira é essa parte da sociedade, essa fatia. Então, nós estamos num momento hoje de país, de mundo, que as pessoas que foram sempre chamadas de minoria com o intuito de diminuí-las, elas estão ganhando os seus espaços com uma potência muito grande. Então, hoje, essas pessoas sempre denominadas como minorias, como é o caso da capoeira, como é o caso do povo preto, LGBTQIA+, eram todos pessoas que sempre foram denominadas como minorias, com o intuito de enfraquecer qualquer tipo de movimento que venham dessas pessoas. Então, quando você fala de capoeira, você fala de candomblé, você fala de umbanda, você fala de samba, tudo isso é de uma forma muito agressiva demonizado. Sim. Porque tudo isso vem de um povo, que é o povo preto. Então tudo isso é demonizado para que se enfraqueça tudo que vem do povo preto. E assim como as outras denominações que são chamadas de minorias. Então, para que as pessoas deixem de ser machistas, nós precisamos falar sobre o machismo. Como a gente falou anteriormente, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos dar espaço para as outras pessoas ocuparem com falas, abrir espaços, porque nunca tivemos. Sim. Dentro nos espaços da capoeira, eu, que sou de muitos anos atrás, eu nunca vi uma mulher liderar uma roda. Porque esse espaço de liderança não podiam ter mulheres. Hoje ainda, quando você chega num evento grande, que tem uma bateria formada, é muito difícil você ver uma mulher ali, mesmo que seja no gogô ou num dos pandeiros. Ainda é muito difícil. Nós temos eventos hoje, graças também a coletivo Mulheres da Garoa, que revolucionou esse lugar da capoeira. Nós temos eventos hoje que são liderados por mulheres. Não que os homens não sejam bem-vindos, mas que temos uma bateria com maior número de mulheres. Então nós estamos ocupando esses espaços, porque nós abrimos essas portas. Então o coletivo também traz esses espaços para todas as pessoas. O povo também é LGBTQIA+, PN. É abrir. Ai, falo, daqui a pouco está o abecedário inteiro. Se for preciso, está. Ok. Porque nós precisamos falar. Hoje se vê muitas pessoas dentro da capoeira, como hoje nós temos a potência que é Puma Camilê. Ela chegou e ocupou o espaço dela, sem ferir o espaço de ninguém, porque aquele espaço era dela. Não era o meu, não era o seu, não era o do mestre, era o dela. Então, olhar para essas pessoas e dizer para elas, o seu espaço está aí. Eu vivi
por algumas vezes, mas algumas vezes foi até um pouco mais chocante, que eu estava com o microfone na mão, num evento muito grande, não faz muito tempo, e alguns mestres viraram as costas quando eu falei sobre o machismo dentro da capoeira, porque isso fere uma ferida que mora lá dentro. E eles já sabem que essa ferida é latente, e eles vão ter que dar um jeito de curar isso, porque já não tem mais espaço para isso. Então, os homens que hoje não permitem esses espaços serem ocupados pelas mulheres, eles estão ficando fora desses espaços. Então é preciso se ligar. Então, para que isso seja um movimento que ganhe muito espaço e ganhe muita força, as pessoas precisam abrir as suas mentes. Sim. E a Tudo capoeira é tem mutável. espaço para todo mundo, quando tá todo mundo de mente aberta. Sim, Aí todo cabe mundo. todo mundo. Assim como na sociedade. E eu Tem acho espaço pra que todo principalmente o que falta é conhecimento, porque Sim. quando as pessoas não entendem do que eles estão Exato. falando, eles Exato. julgam. Perfeito. Isso a gente fala quando se trata de capoeira, muitas vezes a gente vai falar, né, de uma roda, de alguma Sim. coisa. Eu não vou pra macumba, eu não vou pra isso, eu não vou pra aquilo, nenhum problema com a macumba. Mas as pessoas simplesmente não conseguem compreender do que estamos falando e aí elas começam com o seu A julgamento. ignorância. Exatamente. Sim. E pegando esse trecho, né, você acabou de citar um pedaço do mestre se virar, isso, do meu ponto de vista, já é um preconceito, mas me fala um pouco mais sobre o preconceito ou discriminação que vocês sofreram durante esse período. Olha, no início foi algo assim muito mais explícito. E eu acredito também que isso rolou mais aos arredores. Até às vezes as pessoas vêm me dizer que alguém falou mal de mim, ou que alguém fala, eu não tenho interesse. Porque se ela não teve coragem de me falar para mim, é porque ela não teve coragem. Então, para mim, tá tudo bem. O que ela pensa sobre mim, ela fala para mim, aí tá tudo certo. Então, eu acredito que o coletivo ele veio rodeado de muita crítica e de muita invalidação. Então ele vem com essa força muito grande, porque as mulheres quando se juntam, elas movimentam o mundo e nós movimentamos o mundo da capoeira. Então as críticas vieram, mas isso eu acredito que seja natural. Porque tudo Você que é critica- novo, é as lógico, pessoas criticam. Você critica Até o que entender. você não conhece. Até entender. Um monte de mulher e um mestre peitando todo mundo para que aquilo desse certo porque ele acreditava. E maior do que isso eram as nossas crenças. Todas nós acreditávamos. Então isso deu certo. Então isso se movimentou de uma forma muito grande. Mas a gente veio nessa potência de realmente abrir as portas e entrar. Então, críticas, julgamentos, elas vão existir sempre. Porque nós também somos críticos. Nós também criticamos. Então o mundo é feito de críticas. Mas o importante é como a gente lida com as críticas que vêm. Não Perfeito. tão dar importância às críticas, mas como nós lidamos com elas. E foi essa potência. O coletivo lidou muito bem com isso e ainda lida. E cada vez a gente fica mais forte até com as críticas que vêm. Porque a gente constrói, cada crítica vem com um tijolo para construir coisas maiores ainda, né? Dá um outro olhar, né? Dá um outro Sim, olhar para você poder sim. olhar de outra forma. Né? E quais estratégias podemos usar para fortalecer esse movimento? Posso E aí, só eu acho que você não é complementar, mas acho que trazer um ponto importante. Novamente pegando da sua fala. Ter um homem peitando ali no início para ter essa validação. Novamente a gente cai nesse lugar. Nós temos o coletivo dentro desse viés de busca por um trabalho conjunto. Mas no início, a gente Sim. precisou fortemente Sim. da influência de um mestre Sim. para validar aquilo. validar. Abrir as portas. Para abrir as portas. E isso se manifestou em vários lugares. Por Sim. exemplo, todas as viagens que nós fizemos com o coletivo foi por influência, a princípio, do Kaká. Então, assim, de abrir esses lugares. Mas a gente vem para esse lugar de compreender que uma mulher começando algo do zero à frente, nem sempre ela vai ter tanta credibilidade quanto um homem. A gente fala de 2 pontos aí. A própria capoeira, a gente já tem uma dificuldade de acessar alguns lugares. Sim. E aí vem a capoeira, que em muitos momentos já é descriminalizada. E a gente traz a mulher.
Ou seja, 2 É um pontos. adicional. Exatamente. Ser mulher na capoeira é um adicional. E eu tava conversando com uma contramestre esses dias e ela tava falando que um dos pontos que pra ela incomoda muito é que ela sempre foi a mulher de fulano, a Uhum. mulher do mestre, É. a mulher de ciclano. Então isso é uma coisa que é muito ruim pra gente, né? Sim. É muito, a gente precisa lutar muito pra conseguir o nosso espaço e pra ser valorizada de alguma forma. Eu achava o máximo no início. Porque Até eu sou- entender o motivo. Até entender. Então, eu comecei capoeira depois do meu relacionamento com o Kaká. Então, assim, por ver a paixão dele, eu entendi logo de cara. Eu falei assim, gente, se eu não fizer capoeira, não tem espaço pra mim na vida dele. Então, foi muito legal. O meu começo na capoeira vem desse lugar de querer estar junto. Acho que a paixão faz isso. Você quer fazer o que o outro tá fazendo. E depois eu fui verdadeiramente arrebatada por tudo o que significa. E eu me encontrei enquanto mulher preta. Eu pude me afirmar com 19 anos. Parece loucura. Pô, você nasceu preta. Não, não é o suficiente. Não. E a capoeira foi essa ferramenta pra mim, de identificação. Então eu vim também de uma criação onde tudo que era de matriz africana era demonizado, sendo que eu nasci na Bahia. Então a minha família, que lá atrás veio do candomblé, passou pelo processo de conversão e, obviamente, de demonização. Então dali pra frente, como passou pela salvação, oh, minha filha, isso aqui não. Então eu chego, conheço o Kaká, um homem branco, um mestre de capoeira, assim, engajadíssimo a vida inteira, um lutador exímio. E eu conheço capoeira por meio dele, entende? E eu me encontro por meio De da terceiros. capoeira, mas por intermédio de um cara que veio de uma classe ali muito melhor do que a minha, indo contra toda a família dele, de pensar assim, caramba, estudou, tem faculdade, advogado, não sei o que, escolheu a capoeira. Então, dentro da família dele, ele foi discriminado pela escolha. Sim. Mas pela escolha dele, eu tive a oportunidade de me conhecer e de fortalecer a minha identidade. Então, é um negócio muito complexo, Sim. tudo isso, mas é muito potente, de fato, o processo. E até nesse movimento, agora você falando de discriminação, essas coisas, o Kaká é um homem branco. Sim. Ele também sofreu, porque o pessoal fala branco comandando a capoeira, tem essa discriminação também. É uma coisa que não é legal. A capoeira acho que é de todo mundo. Todo mundo tem que olhar para a capoeira de forma aberta, sabe? Tem um espaço para todo mundo. E todo mundo construindo para a capoeira ela vai muito mais longe. Concordo, mestre. Desde que se parta do lugar de consciência. Porque é saber qual que é a origem da capoeira. A capoeira é preta, ponto. sim. Mas aí a gente vem desse lugar realmente de abertura e de somar. Como que essa pessoa não negra inserida dentro do contexto, de fato, ocupa esse lugar, compreendendo de onde ela vem, abrindo portas e criando oportunidades para que mais pessoas pretas estejam dentro da capoeira. Porque a gente sabe que está acontecendo todo um movimento na sociedade, falando inclusive de capoeira gospel, Sim. polêmica, que esse movimento das igrejas está tomando as comunidades. Então, a população preta periférica hoje está muito inserida dentro da igreja evangélica, entende? E não é um problema, desde que não haja uma lavagem, não é um problema quando é consciente, eu estou fazendo uma escolha. Agora quando um tipo, alguma Manipulação. liderança manipula como se aquele lugar fosse o melhor lugar e todo o resto não funciona, aí é muito problemático. E aí, independente se for um homem ou uma mulher branca ou não, acredito muito nesse viés de construção coletiva. Inclusive, eu sou casada com um mestre de capoeira branco que faz muito pela capoeira e não é na frente das câmeras. É quando ninguém tá vendo. Entendeu? Eu acho que algo que o ser humano tem é muito essa necessidade de pertencimento. É muito essa necessidade de pertencimento. E quando a gente, acredito eu, que normalmente, se a gente sofre muito preconceito, é normal que a gente pratique também, quando a gente não compreende. E talvez seja exatamente esse o problema que a gente encontra na capoeira. Por sofrer tanto preconceito de todos os outros lugares, a gente acaba reproduzindo isso sem pensar. Boa. E eu acho que esse, na verdade, é o ponto. Já fui com relação ao medo, à demonização que eu aprendi a ter, eu perpetuei. É normal. A gente reproduz. E aí, quando a gente fala sobre ter um homem branco, ter uma mulher negra, ter X, Y, Z, não importa. Desde que a gente compreenda o que a gente tá fazendo. Exato. Qual é o nosso objetivo e onde a gente quer chegar com Exato. todo esse movimento. Perfeito. E eu acredito também que o mais importante é ter a consciência.
Então, quando uma pessoa fala sobre o racismo reverso, ou preconceito racial reverso, para mim é algo assim, algo tão sem nexo, porque isso não existe. Nós, reconhecidos pela sociedade como pessoas brancas, nunca vamos saber o que é o racismo. Eu nunca vou conseguir lutar contra o racismo com o mesmo teor que uma pessoa preta, porque eu não o sinto. Eu posso estar em sintonia de luta, mas eu nunca vou conseguir sentir o que é o racismo. Então, ter essa consciência é muito importante, porque nós estamos inseridos dentro dessa cultura que é preta, periférica. Então, ter a consciência é primordial para que a gente não caia em ciladas de repetir esses processos que são tão colocados para a gente desde sempre. Então, tem muitas pessoas ainda dentro da capoeira que são racistas. Muitas. É algo assim surreal, mas é real. É porque às vezes ele tem uma avó preta. Eu ia falar exatamente isso, porque o discurso... Não, mas aí não, pô, minha mãe é preta. Porque o discurso vem, tipo, o racismo acontece e no final eu tenho um pé na senzala porque minha avó é preta, Cara, né? isso é péssimo. Fica aquele Como copia se e fosse cola. validar toda a ação, todo o processo ali que acontece, e acontece de formas explícitas e entre linhas também, né? Sim. E eu acho importante também pontuar aqui, de tantas falas potentes, quando a gente fala dessa questão da ocupação da mulher na capoeira, né? E aí cada um traz o seu discurso, cada um fala uma parte, né? Porque complementa, são histórias que se encontram, mas é importante também falar desse preparo para chegar nesses lugares, né? Eu acredito que não só chegar, mas também se preparar para estar. Se você está no último da fila, você precisa se preparar para ser o primeiro da fila. Então, o coletivo Mulheres da Garoa, diferente de alguns olhares, né, que pontuam, é um coletivo que as meninas se vestem bem, colocam a maquiagem e faz lá um vídeo e põe na internet. É muito além, mas muito além. Muito Quem tem além. esse pensamento está totalmente fora do tempo, não está conseguindo acompanhar a nossa evolução, porque nós nos encontramos para debater muitos assuntos, para se preparar musicalmente. E então, assim, é um processo de construção. Então, a gente não pode brigar por um lugar que a gente sabe que a gente precisa conquistar se a gente não estiver preparado para estar. Porque quando chega despreparado, aí faz feio, faz vergonha e volta pro final da fila. Tem que ter, Não, bate todo palma mundo. pra ela. tem que ter informação e Descredibiliza formação. Exatamente. E Né? isso não é apenas para as mulheres, mas Claro. vai Sim. fortalecer Sim, para os pra homens geral, também. pra geral. Pontos geral. pra Yuna. Tá, e quais estratégias temos que utilizar para fortalecer esse movimento? Homens, Homens e mulheres. acredito que a estratégia primeiro começa no diálogo. Se existe um diálogo, a gente vai para o próximo passo, que é a tomada de consciência. Depois da tomada de consciência, eu vou olhar para o meu trabalho, para o meu campo de atuação e entender como que eu posso implementar uma dessas mudanças pensadas para a sociedade dentro de casa. Porque a palavra atrai, mas o exemplo arrasta. Então, a principal estratégia é entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na política, como que isso influencia no processo de tomada de decisão, como que isso influencia no bolso, porque a pessoa que ela não tem autonomia financeira, ela é muito mais vulnerável. Sim. Por isso que o nosso país está como está. Quanto menos pessoas pensando Sim. e mais pessoas se matando por um salário mínimo para viver com o mínimo, ou seja, para sobreviver, menos energia ela tem para viver e, sobretudo, para pensar, para questionar e para cobrar. Consciência do que está acontecendo, entender onde que eu implemento isso primeiro dentro da minha casa. E depois, quando eu estiver diante de uma situação de discriminação, de preconceito, de opressão, de homofobia ou de assédio, como que eu me posiciono de maneira imediata para que aquele comportamento não venha a se perpetuar? Porque muitas vezes acontece aquilo, tá pensando, pô, Não faz isso. camaradagem, né? A gente precisa, sim, de um posicionamento mais firme, mais assertivo, e isso tanto entre mulheres quanto entre os homens, e quando a Mestra Boca fala muito desse viés de um trabalho em parceria com os homens, é para isso. Vocês ocuparam espaços, acessaram espaços
que nós não vamos estar. Nós acessaremos espaços que vocês não vão estar. Mas se estivermos em sintonia com o que está acontecendo, a gente vai conseguir tomar uma atitude de prontidão para evitar o crescimento de um mal maior. Meu ponto de vista. Excelente. Perfeito. Alguém quer completar? Não? Agora, como vocês acreditam que a capoeira pode fortalecer esse processo de equidade de gênero, de preconceito? Falando a prática, não agora sobre mulher ou sobre homem, mas a Ótimo. prática da capoeira. Vai, Ayuma. Nossa. Eu acredito que, enquanto transformadores sociais, nós precisamos entender que nós somos responsáveis pela sociedade, pelas pessoas que estão inseridas na sociedade. Então, uma coisa que a gente fala muito dentro do coletivo Mulheres da Garoa, inclusive, é sobre criar espaços seguros para que essas pessoas estejam inseridas e, de fato, se sintam à vontade para ser quem são. Eu acho que quando a gente entende, tem essa consciência, consegue transmitir isso para que outros também ajam da mesma forma, certamente vamos chegar em um diálogo muito mais amplo e vamos ter um entendimento de fato sobre a dor, sobre as questões do outro. Então, criar esses espaços de segurança para essas pessoas, para todas essas pessoas, é responsabilidade nossa, principalmente as pessoas que são líderes, que têm seus espaços, que têm seus alunos. Vamos criar estratégias para que essas pessoas se acheguem e não precisem criar movimentos que elas estejam só entre elas, não compartilhando a maior mensagem, que é proteger, cuidar e também mostrar que fazem parte dessa sociedade e têm o direito de existir. Uau! Muito bem, irmã. Tá. E junto a isso, eu acredito que a pluralização da capoeira nos espaços, não somente nos espaços onde a gente pensa em vulnerabilidade. A capoeira deve estar nesse lugar de vulnerabilidade, mas ela também precisa ocupar espaços de autonomia para que quem está na vulnerabilidade consiga olhar e enxergar que é possível romper esse ciclo e acessar um novo lugar. E as pessoas que já estão nesse lugar de mais autonomia, de mais prestígio, que elas mantenham os olhos em criação de novas oportunidades para quem não tem. Então, como que eu uso a minha influência para criar ali um aporte, para trazer uma bolsa, para trazer uma capacitação? A gente pensa novamente nesse lugar do intelecto. Poxa, se eu ensino alguém a pensar, eu estou entregando para ela algo muito valioso. E a gente faz isso dentro da capoeira. Quando traz o contexto histórico, quando fala das lutas, quando fala de emancipação, de processo de empoderamento, seja para homem, menino, mulher e toda a comunidade. Então, mais do que o movimento de capoeira corpóreo, qual que é o movimento que a gente consegue fazer intelectualmente para acelerar esse processo de desenvolvimento do intelectual? Seja por campanhas de leitura, seja por trazer as histórias dessas mestras e mestres de uma maneira que a gente estimule as pessoas a falarem mais. Agora, vamos falar de coisa prática? Vamos pensar no coletivo. O coletivo para 2025... traz 5 frentes de trabalho que a gente já fazia de uma maneira intuitiva, por ser o movimento nasceu dali, por exemplo, a questão do feminismo, do racismo, da política. Então agora a gente vem com essa frente mais forte. Então a gente está verbalizando, olha, as nossas 5 frentes são essas: feminismo, política, adicção, a luta contra a homofobia e o racismo. Então a gente pega essas frentes, busca lideranças desses núcleos e essas lideranças vão promover capacitação, debate e criação de oportunidades. Porque não basta a gente falar, nossa, a gente tem um problema. Ok, consciência é fundamental. Sim. Quais são as estratégias que a gente vai utilizar para sanar esse problema no curto, médio e longo prazo e oferecer uma visão de futuro para que a pessoa queira permanecer na capoeira? Porque se a gente olhar para os mestres e mestras do passado que morreram à míngua, poxa, não é esse tipo de fim que a gente quer. Então, como que a gente hoje constrói uma capoeira que dá muito mais subsídio, que faz você se projetar num futuro com qualidade de vida?
com reconhecimento e valorização dentro da capoeira. Então a gente vai começar agora curso de musicalidade, curso de preparação para falar em público, porque, novamente, você quer ocupar esse espaço de workshops, de eventos, de palestras sobre capoeira. Sim. Você vai precisar lidar com o público. Sim. Então é preciso essa preparação. Quem tem o seu melhor, entrega para quem precisa desenvolver. E isso vale para tudo. Então, oficina de musicalidade. Como que você monta uma aula? Como que você se prepara para eventos? Todo esse olhar dividido em 5 frentes, mas destrinchado em ações práticas para desenvolver as habilidades onde o coletivo como um todo esteja preparado para servir melhor dentro das suas comunidades e das suas frentes de trabalho. Isso é sensacional, até porque um dos temas que a gente vem abordando aqui é a questão da capoeira num quesito profissional. Num sentido de muitas pessoas têm grupo de capoeira, mas a gente não consegue profissionalizar isso. Ótimo. Ou seja, tem o meu grupo, tem os meus alunos, mas eu não sei gerenciar isso, eu não sei administrar o meu grupo, eu não sei como conduzir isso. Aí entra no que você falou, a pessoa ocupa, porque a gente foca única e exclusivamente em um ponto, mas todos os outros também são importantes. Sim. Todos os outros também precisam de atenção. Até porque, se eu não consigo o retorno financeiro, que entra exatamente onde você disse, se eu não sou valorizada aqui, eu acabo tendo que arrumar outro emprego, muitas vezes, né? Onde você não precisaria. Como a gente pode ver em outras lutas, outras profissões, as pessoas podem fazer outras coisas por hobby, mas elas escolhem algo que tem uma valorização financeira. E é o que falta na capoeira. E aí, muitas vezes, a gente acaba indo muito pra essa questão de projeto social, que eu sou extremamente a favor, mas a gente não precisa se limitar a isso. A gente não precisa focar que a gente vai conseguir dinheiro através da capoeira somente num quesito de uma ajuda de políticos ou de XYZ. A gente pode, é um caminho, mas não é o único. Então, se a gente conseguir ter conhecimento para poder lidar melhor com essa situação, se estruturar, ter pessoas que possam ser referência nesse âmbito, tudo isso vai facilitar para muitas pessoas. Perfeito. A gente entra bem no viés da mentalidade novamente, do Exatamente. desenvolvimento Sim. pessoal, de você entender, inclusive, que o grupo de capoeira é uma empresa. Exatamente. Exato, É uma mesa. Então tem vários pilares. Se a perna tá bamba, as coisas não vão fluir da mesma maneira. E não é o viés de pensar que o grupo de capoeira é uma empresa pela ótica capitalista, de você falar, o que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro do aluno? Não, mas como que eu consigo, de fato, criar, às vezes, até um plano, uma Exato. visão pro aluno falar, Sim. poxa, eu quero ser um crescimento. professor, eu quero ser um mestre. Até para ele ter vontade, né? Exatamente. Como que é a vida do mestre? Onde que mora o mestre? Ou a Como gente que eu vou olhar para um mestre que hoje não tem dinheiro ou não tem isso e eu vou querer estar nesse Exato, local? é. Não faz sentido. Sim, não faz Exatamente. sentido. Torna-se um estímulo também que os nossos possam se desenvolver, ter reconhecimento e valorização para, de fato, ser uma inspiração pelo exemplo. E a questão da remuneração, a gente vem novamente também para esse viés do político. Porque muitas vezes dá aquela sensação de que a gente está pedindo favor, que a gente está pedindo esmola. E não é. Mas é obrigação. Exato. Todo ano sai um orçamento plural para tudo, para onde que o nosso dinheiro vai ser direcionado. Então, se a gente não tem esse olhar político para cobrar, para que seja alocado na cultura e na educação esse recurso, a gente não vai ter emenda, a gente não vai ter O edital. próprio capoeira conhecer o caminho. Porque, na Exato. verdade, esse tempo todo o Perfeito. pessoal sempre jogou capoeira. E as pessoas que não faziam capoeira se aproveitavam, falavam, opa, ali dá pra Essa me ganhar emenda dinheiro. aqui. Então bota um professor para ganhar ali uma mixaria e ele ganha o dinheiro em Isso, cima. Exato. essa prática ainda é usada. Sim. por falta de Mu- conhecimento. Exatamente. E eu ainda vou além. O coletivo, Adoro quando ela vai além. o coletivo traz, até hoje foi falado na roda de conversa na parte da manhã, que nós, quando a gente para pensar sobre o coletivo, a gente não consegue mensurar o alcance que ele fez, que ele teve de transformar vidas. Sim. Que, inclusive, a partir do coletivo, foram criados outros coletivos femininos em vários lugares do nosso país e fora dele também, que vieram estimulados por essa força que o coletivo Mulheres da Garoa tem. Então, assim, hoje a gente perde de vista o alcance de mudanças de vida, de outros olhares, porque hoje nós temos, inclusive, meninas muito jovens que vivem do trabalho com a capoeira. Isso é maravilhoso. Sim. É maravilhoso, porque na minha época eu dava aula, muita aula de graça.
era um birimbau e um sonho. Mas até hoje o pessoal tem Sim. isso. E tem muitas pessoas, infelizmente ainda, que têm essa prática de desvalorizar o quanto é importante a capoeira. Sim. Chega no mês de novembro, a gente analisa o Uhum. quanto a capoeira é valorizada no nosso país. Nós estamos em 2025, fazem 25 anos que eu estou na cidade de Jaguariúna. Eu sempre desenvolvi um trabalho de capoeira lá. Tenho muito orgulho de dizer que a minha carteira de trabalho foi assinada por uma instituição de ensino privado como professora de capoeira, porque eu exigi que fosse assim. Eu era professora de capoeira, não era professora de outra coisa. E não era simplesmente uma professora, eu era professora de capoeira. Então foram muitos nãos até eu conseguir isso para mim. E hoje tem outro professor nessa instituição que é registrado como professor de capoeira. E muito importante essa fala, porque a gente está puxando um movimento nacional de capoeira nas escolas. Boa. Sim. Então, já contar com vocês nesse movimento para a gente Sim. poder... E é muito importante, mestre, que quando, como a Ilma destacou, quando a gente chegue nesses lugares para dar aula de capoeira, a gente se porte como um professor de capoeira. Eu não posso chegar numa instituição de ensino privado todo rasgado, todo sujo, Sim. todo com os instrumentos todos fazendo uma batucada, bagunça. Porque a capoeira não é isso. A capoeira, existe esse lugar da capoeira de rua, da capoeira descontraída, existe o lugar da luta da capoeira. Mas quando nós levamos a capoeira para dentro das instituições educacionais, nós levamos a capoeira como um formato de educação, de formação de crianças, de seres humanos. Então a gente tem que ter esse cuidado e essa responsabilidade quando nós nos colocamos nesse lugar de autoridade falando de capoeira, para que a capoeira seja vista nesse lugar também. Então é um movimento conjunto. E como olhar a capoeira assim, numa roda de capoeira, que ela seja segura e respeitosa? Olha, eu acredito que são vários fatores. Hoje nós estamos também num movimento que as vidas estão muito expostas e as pessoas têm mais coragem de falar porque as pessoas são mais ouvidas. Então nós vemos, na minha época, o assédio era algo naturalizado dentro da capoeira, assim como era na sociedade também. Então o mestre mais velho sempre pegava a menininha mais nova e para a menina era um troféu isso, elas achavam lindo. Então, quando eu chego na capoeira, eu chego já com meu irmão, que era uma porta, assim, em todos os sentidos, muito bravo, grandão, cheio de marra, então ninguém mexia com a irmã do Serjão. Mas então era uma proteção que eu tinha, que as outras meninas não tinham. E eu olhava aquilo e dizia, por que elas aceitam isso? Por que elas acham que isso é bom para elas? Por que elas não aceitam que isso é uma agressão, é uma violência? Porque nós fomos ensinadas para isso. Sim, é cultural. Que era legal. Sair com o mestre era uma coisa muito legal. Então, mudar essa visão. E como nós vamos mudar essa visão? Eu, na minha casa, hoje eu moro eu e os meus filhos. Eu não convido todas as pessoas para entrar na minha casa, porque é o meu lugar sagrado. Quem vai na minha casa são os meus amigos, a minha família, porque esse local é sagrado. E porque na minha academia eu sou obrigada a abrir as portas para todas as pessoas que querem entrar. Não. Se eu sou contra o machismo, contra o racismo, contra os abusos, contra a violência... Eu não vou aceitar essas pessoas nesse local. E eu não sou obrigada a conviver com essas pessoas. Então, se eu sou chamada hoje para um evento que está inserido todos esses contextos, eu não vou. Porque eu não vou bater palma por um show que eu não concordo. Eu não vou estar ali sendo conivente com algo que eu não acredito e que me fere também. Então, quando você começa a ter essa percepção que essas pessoas não podem estar nesses lugares, esses lugares se tornam mais seguros. Então, eu consigo levar minha filha de 15 anos para qualquer ação da Mulheres da Garoa, porque eu sei que é um lugar seguro. Mas eu não levo ela para determinadas rodas, porque eu não quero que ela viva o que eu vivi. Não é vergonha errar. Vergonha é errar nos mesmos erros.
Então eu não vou permitir que a minha filha passe pelo que eu passei. Eu passei por tudo isso e não morri. Morri sim. É que eu tive força para reviver, mas eu morri. E nem todos têm força, né? Exatamente. Então, nós, principalmente, eu coloco isso muito para nós que chegamos ao lugar de mestres, nós temos o compromisso social e o compromisso humano de tornar cada vez mais os lugares de rodas, lugares que falamos de capoeira e os lugares da sociedade que a gente frequenta, lugares acolhedores e seguros. Então, quando a gente vê algum ato que seja contrário a essas coisas que a gente tanto abomina, se nós nos calamos, nós somos coniventes. Sim. E nós fortalecemos esse lugar. Então, a partir do momento que você fala, não, eu não sou mais conivente, eu enfraqueço esse lugar e fortaleço esse lugar de segurança para a capoeira, e não só na capoeira, na sociedade também. E de que forma a gente consegue trazer os mestres, os homens para dentro desse movimento, para fortalecer mais ainda esse movimento? Venham! Eu acredito, como eu já te disse anteriormente, que a melhor forma de trazer consciência é abrir a consciência. E de que forma nós abrimos? Ouvindo, dando espaço de fala e dando escuta para quem são as pessoas mais ofendidas nesses lugares, mais feridas, que somos nós mulheres. Sim. Então, os homens precisam saber que quando a gente vai tirar uma foto, se ele colocar uma mão num lugar que a gente não gosta, isso nos fere. E dar uma apertadinha. Isso nos fere profundamente, porque nesse momento nós nos sentimos como um objeto de desejo. Isso nos fere profundamente, nos fere e nos traz muita insegurança, porque automaticamente eu penso, poxa, minha filha pode passar por isso. Mas você, mestre, nunca vai saber desse lugar, porque você nunca vai ter uma mão na cintura. Então hoje, eu falando isso para você, você vai saber da minha dor, o quanto doeu para mim várias vezes passar por isso. Sim. Várias vezes a mão de um mestre encostar no meu seio. Várias vezes a mão de um mestre, quando põe na minha cintura para tirar uma foto, escorrega e passa pelas minhas partes íntimas. Isso dói. Então, provavelmente, não sei se você já escutou tão abertamente isso de uma outra mulher, mas hoje você escuta. Então, provavelmente, quando você vê isso acontecer, espero que nunca veja, mestre, Sim. mas se você vê um dia isso acontecer, você vai lembrar disso. Porque é uma mulher que sentiu essa dor que está te falando. Então, os homens precisam nos ouvir, mas dessa forma. Sim, tudo como reflexão, o pessoal Sim. entender. Dessa forma, parados, nos ouvindo. Porque aí eles conhecem. E se a partir desse momento eles ainda se negam, é a ignorância, é ignorar o saber. Então é muito complexo. É desconstruir padrões para construir novas ideias. E a gente sempre tem que lembrar que velhas portas não abrem novos caminhos. Uau, Nós meu precisamos abrir Deus! novas portas. Poxa, então, depois dessa daí, mestre, deixa uma mensagem para a capoeira. A mensagem que eu digo, que eu deixo para a capoeira, é a mensagem que eu digo, que eu deixo para a humanidade. Porque nós somos seres humanos. Quando nós nos juntamos, nós damos outro ser humano. Mas nós somos diferentes e precisamos ser respeitados, cada um em seu lugar. E o capoeirista, assim como os lutadores de várias artes marciais, eles se dedicam muito ao culto do corpo, ao desafio do corpo, a treinar, a cantar, a se jogar, mas eles esquecem muito de treinar um músculo que é imprescindível, que é o cérebro. Ele precisa estar forte, ele precisa estar claro. Então nós adoecemos muito mentalmente, porque cuidamos, não que não seja importante cuidar do corpo, mas a nossa mente está acima. Então ela precisa estar bem, ela precisa estar limpa e ela precisa estar saudável para que a nossa vida seja mais plena. Então a capoeira também precisa olhar para esse lugar de fortalecimento emocional, principalmente hoje nesse tempo que a mentalidade e o emocional fica tão de lado, que nós estamos tão acelerados que às vezes a gente nem se percebe, a gente anda tão rápido que a gente esquece nós mesmos para trás. Então, se olhar
se amar, se perceber e, principalmente, estar no lugar que nós acreditamos que é o lugar correto de estarmos. Então, sempre quando a gente se olhar, essa prática é maravilhosa. Se olhe de longe. O que eu estou fazendo? Eu aprovaria que o meu filho estivesse fazendo o mesmo comportamento que eu? Aí a gente consegue ter uma visão bem ampla e verdadeira do que nós somos. Então, se perceber, se ver, se amar e também estar sempre com a plenitude de certeza que nós estamos no caminho que realmente nós queremos estar. Primeiro, agradecer muito a presença de todos vocês. Mais uma vez, parabenizar todas vocês pelo dia de hoje. Obrigada. Né? E o Vem Pra Roda está aqui de portas abertas para a gente estar trabalhando esse movimento junto com vocês. Obrigada, Mestre. Que mulheres incríveis. Foi um prazer esse podcast. Foi incrível e muito bacana marcar o meu retorno assim, né, gente? Em grande estilo, Com né? certeza. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Galera, o Vem Pra Roda fica por aqui. A mulherada da garoa vem fazendo pela capoeira. E você, o que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para capoeira.